Os parâmetros são canais pelos quais se estabelece uma comunicação entre uma função e a função que efetuou a chamada. São variáveis que opcionalmente são passadas a uma função. Então, neste caso, por exemplo, a função tabuada recebe, através do parâmetro, o valor da tabuada. Nesse segundo caso, a função calcula o valor do IMC, que é o índice de massa corporal, a partir dos dados peso corporal e altura. Então, essa função faz uma relação entre peso corporal e altura ao quadrado. Já essa terceira função verifica a situação a partir do valor do IMC calculado. Então, vamos implementar inicialmente um código com uma função copyWrite. Veja, ela não retorna valor e também não recebe parâmetros de entrada. E essa função simplesmente vai mostrar no dispositivo de saída que o programa foi desenvolvido por Jucabala em 3/10/2020. Então, nesse caso particular, a função não retorna valor e também não recebe parâmetros no momento da sua chamada. Então, vamos salvar esse código. Então, é um arquivo de função. Então, o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da função. Copyright, copyright. O próximo arquivo será uma função em que eu vou implementar o meu for e, portanto, eu devo enviar 3 parâmetros. O valor inicial da repetição do meu for, o valor final e o passo. Então, com esses 3 parâmetros, eu vou controlar a execução de um for. A variável de controle começa do start, início, tem o passo e o limite final, stop. E na saída eu mostro simplesmente o valor da variável de controle i. Então, eu vou definir os limites do meu for, indicando esses 3 parâmetros: parâmetro start, stop, step. Vamos salvar novamente. O nome do arquivo função tem que ser exatamente igual ao nome da função. Meu for, meu for. E agora um programa que vai efetuar a chamada daquelas funções. Então, meu for, no primeiro caso, de 1 até 10, em passo 1. No segundo caso, eu vou indicar que o for tem que ser executado de 0 até 18 em passo 3. Então, essa é a ordem: start, stop e step. Na terceira chamada, de 10 até 1 em passo menos 1. Então, na hora que você ativa a função, serão passados os valores 1 para o parâmetro start, 10 para o parâmetro stop e 1 para o parâmetro step. E assim será desenvolvido a execução do comando for. E vamos ao final do processo, então, copyright. Para chamar a função que não recebe parâmetros, tem que indicar os parâmetros aqui na hora da chamada, mesmo que eles estejam vazios. Então, agora o nosso programa vai se chamar 3 e ele basicamente chama as funções meu for e copyright. Então, executou. Vamos ver lá o resultado. Ainda não executei, então vamos lá. Está lá. Primeira chamada, meu for de 1 a 10. Então, veja, primeiro parâmetro é o valor de start, o segundo parâmetro é o stop e o terceiro parâmetro é o passo. Então, na segunda chamada, de 0 até 18, de 3 em 3. Na terceira e última chamada, de 10 até 1, em passo menos 1, na progressão decrescente. E o copyright simplesmente indica lá a mensagem que não recebe parâmetros. Vamos colocar então um pularinho aqui também, uma linha nova, printf,
Ok? E aqui no meu for, vamos também implementar a situação de parâmetro passado com valor padrão. Então veja, no cabeçalho da função, eu indiquei que o terceiro parâmetro, step, ele tem o valor padrão 1. Ou seja, quando na chamada dessa função eu não enviar o terceiro parâmetro, ele, step, o parâmetro step assume o valor padrão 1. Então essa é uma forma de se declarar valores padrões para parâmetros. Basta indicar o símbolo de igual, né, de atribuição e o valor. Então significa que esse parâmetro terá um valor padrão 1. Então vejam que lá na chamada eu vou fazer essa mesma chamada, só que indicando o start 1, o stop 10 e não vou indicar o step. Portanto, ele vai assumir o valor padrão, que é 1. E vejo que o resultado é exatamente o mesmo. Novamente, não salvei aqui o código fonte. Então, essa alteração que eu havia implementado não aconteceu. Agora, vamos rodar novamente. Agora sim. Primeira chamada, os 3 valores indicados. Na segunda chamada, somente 2 valores. Portanto, o terceiro parâmetro assume o valor padrão 1. E vejo que o resultado é exatamente o mesmo. Faz passo 1. Terceira chamada. Quarta chamada. O copyright também eu não salvei. Portanto, aquele efeito de mais uma linha nova não foi. Agora, salvei. Volto lá. Rodo novamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Toda vez que uma função for alterada, antes de testá-la ou antes de executá-la, temos que salvar o seu arquivo. Obrigado.